Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar uma coisa muito importante. O Antenados na Geral agora tem uma página no Facebook, então você pode estar aparecendo na sua tela. Você pode acessar, nós estamos colocando conteúdos inéditos e exclusivos lá. Por exemplo, antes da gente começar essa gravação, nós postamos um vídeo aqui dos bastidores. E se você quiser acompanhar algum desses conteúdos de vídeo, fotos exclusivas, entra no Facebook da Boas Novas lá e compartilha e dá like. No Facebook do Antenados, perdão, que a Boas Novas também tem um para você ter acesso a conteúdos que não aparecem no dia a dia na sua tela, tá bom? Hoje vai ser muito interessante, nós vamos falar um pouco sobre a participação e a importância dos anciãos e dos idosos dentro da vida da igreja, de uma igreja local e do funcionamento saudável dela. Se a gente for ver um pouco da história judaica ou da história de Israel, sempre é muito forte essa parte do conselho dos idosos ou dos anciãos, como eles chamam. Na verdade, entre, vamos dizer assim, a autoridade de Moisés e depois com Josué, existia muito isso dos anciãos. Eles escolhiam, eles eram como se fossem prefeitos ou governadores, eles eram autoridades na época, antes do tempo dos juízes. Até também no tempo dos juízes, eles tinham uma participação muito grande. Só que isso é uma questão também muito cultural e social deles. Talvez se a gente pensar no Brasil, será que nós no Brasil culturalmente valorizamos muito os idosos, os anciãos? E como isso se reflete dentro da igreja também? Será que dentro da igreja eles têm espaço de se expressar, de talvez compartilhar como eles entendem que deve ser o caminho e a visão que a igreja deve trilhar? E qual é os prós e os contras disso também? Algumas pessoas entendem que hoje, como a gente está em expansão e coisas têm que ser feitas rapidamente, é muito difícil você ter a participação de anciãos, porque parece que, segundo algumas pessoas, o raciocínio é um pouco lento e trava e demora. Só que quais erros podem incorrer se a gente também não ouvir os anciãos? Nós vamos na Bíblia, vamos ver no dia a dia também com pastores que podem falar um pouco da sua experiência sobre esse assunto. Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor da comunidade Cristã Novo Dia, pastor César Carvalho. Pastor César, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui. Eu acho que eu fui chamado para esse programa especificamente. A barba já está ficando branca, né? Então... Já estou na metade do caminho, na verdade. Então, assim, eu já posso olhar para trás e ver uma distância e olhar para frente, olha, está mais perto. Mas ainda estou na metade do caminho. Mas o senhor consegue olhar para trás e falar, poxa, se eu pudesse fazer diferença... Isso, por causa dos cabelos brancos, fazia muita coisa diferente. Com certeza, faria algumas coisas diferentes. A experiência nesse sentido... A experiência ajuda muito. A gente vai falar um pouco sobre isso também com ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Novo Tempo, também apresentador do programa Viva Rio, pastor Sidney Gomes. Pastor Sidney, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, pelo convite. Representando a aula jovem aqui, né? Acho tem quantos anos de ministério, pastor Sidney? Oi? Você já tem quantos anos de ministério? 12, por aí. Um pouquinho. Tá começando. É o início. Né? Dá pra falar um pouquinho, né? Já quebrou muita cabeça também porque não ouviu o pai, o avô, um pastor, um ancião? Eu sempre tive o hábito de ouvir. Na única vez que eu não ouvi foi a única vez em que eu me quebrei, sim. Entendeu? A gente vai falar sobre isso também com ele, que é pastor do Ministério Paz Perfeita em Guaratiba, pastor Rômulo Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É bom estar aqui junto com os pastores, amigos, e esse debate vai ser muito bom para a gente esclarecer a quem nos vê dúvidas, jovens que precisam ouvir mais, os mais velhos, para quando crescer não esquecer desse caminho que é importante. Obrigado, pastor Rômulo, pela sua participação aqui. Olha, durante o programa você pode participar conosco, comente, concorde, discorde daquilo que é dito. Nós vamos colocar nas redes sociais e os contatos também para você interagir com Antenados na Geral. Eu fiz um rápido histórico, eu não sei se eu fui totalmente preciso e passei por alto sobre um pouco da cultura de Israel no sentido de valorização da experiência dos anciãos, dos idosos. Claro que isso, se você talvez for até hoje, eu tenho alguns amigos judeus, é muito forte ainda essa questão da patriarcal, né, que existe deles, de respeitar, de ouvir, de ter uma apreciação. No Brasil já não vejo tanto, porque vejo, claro, questões culturais mudam de fato. O Brasil é um país jovem, é um país novo, é um país onde o crescimento... Hoje eu acho que tem mais jovens e adolescentes, pessoas de 45 para menos do que de 45 para mais. Embora esteja envelhecendo, a população está envelhecendo, mas a cabeça não, né? É diferente. Reage como um país jovem, como um país com muito mais possibilidade de crescimento, de expansão. Então,
a força da juventude é muito mais valorizada do que a experiência do idoso. E aqui a gente já tem a vergonha de falar velho, né? Que a gente acha que velho é pejorativo, quando na verdade velho vai tratar da experiência mesmo, né? Da caminhada, do tempo que vai, do reflexo da sabedoria na própria pessoa. E eu acho que é um tema importante, André, porque de fato, a Bíblia vai tratar da cultura judaica, principalmente a questão do Antigo Testamento, mas até no Novo Testamento, já numa cultura mais contemporânea, mais próxima ali e misturada com a grega, mesmo ali, há um valor muito grande do idoso, do ancião. Ele chega a desenvolver na igreja primitiva papel importante no conselho, no lidar, no aconselhar, trabalhar as ideias mesmo da própria vida e da vida eclesiástica, da vida em comum. Então, a figura do idoso na Bíblia ela é permeada de sabedoria, de experiência. E enquanto hoje nós vamos vendo no Brasil, infelizmente no Brasil, também essa desvalorização do idoso, de alguma maneira, essa menos-valia. É uma questão cultural ou social que vai implicar em todos os segmentos da sociedade. Se a gente for ver. Porque quando a gente fala em idoso, nos remete a pensar de um cara que viveu e falou, olha, não faz isso porque já foi feito isso, já aconteceu e erro, aconteceu isso, isso e isso. Eu acho que assim, escolhas políticas, no esporte, acho que em tudo que parece que a gente está vendo hoje, se você for sentar com alguém que tem 60, 70 anos, falar, olha, isso já aconteceu assim, 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 isso já foi falado, já foi lembrado, mas a gente parece ter memória curta, né? A gente parece que não gosta de ouvir alguém que já viveu muito tempo para fazer escolhas, e claro que isso, de alguma forma, pastor Sidney, implica na igreja, assim como a cultura judaica que é muito patriarcal, essa coisa, isso vai mudar um pouco como eles pensam nos seus pais, nos antepassados, no seu próprio Deus. Um país que tem uma cultura talvez como a nossa, como a gente não tem muita visão para isso, o negócio é força jovem ao invés da experiência do idoso, a gente cai em alguns erros, né? Acaba caindo porque é muito também aquilo que vocês falaram, é a questão cultural, né? E você querendo ou não, a questão cultural, a cultura até mesmo local, ela reflete dentro da igreja, tem um reflexo dentro da igreja. Então, quando você vive num lugar onde o idoso ele é visto como um peso morto, é desvalorizado, você vê que as notícias não são boas, há uma desvalorização do idoso no país, sempre teve, no Brasil você não vê essa questão do respeito sendo trabalhado na população, na sociedade, e acaba que isso acaba refletindo dentro de algumas igrejas. Infelizmente, reflete sim. Eu estava vendo uma pesquisa falando um pouco sobre o mercado de trabalho e da inserção de idosos no Brasil, a dificuldade que eles têm. Depois dos 45 anos, 60% a menos de possibilidade de inserção no mercado de trabalho se ele tivesse com 18, 19, 20, entrando talvez aí numa juventude. O que hoje, se a gente for para pensar, é triste de pensar. Um cara que já tem experiência de trabalho, de vivência, tem menos oportunidade de alguém que está começando, não sabe nada, não sabe para onde vai, para onde vai. E o idoso, a experiência do idoso vai fazer com que ele erre menos. Você imagina? Sim. Ele erre menos. Por quê? Ele já errou, ele sabe o caminho, que aquilo ali, ele quase pelo o sentimento dele, ele sabe, se eu for por aqui, isso aqui não vai dar certo. Então ele recua, ele elimina vários processos de erro. Tudo bem, a gente precisa de força para avançar, mas também precisa de experiência. Eu acho que o que está faltando ao Brasil, de maneira geral, inclusive à igreja, essa mesclagem, essa possibilidade da gente juntar os esforços, tanto dos mais jovens quanto dos mais idosos. Há sempre pelo menos a mim me parece, nesse tempo que eu vivo na igreja, né? Parece que há sempre um conflito geracional, sabe? Aquela coisa de o jovem querendo espaço, o idoso querendo impedir que o jovem prospere ou que caminhe, que chegue no lugar e que avance. Eu acho que se a gente conseguisse juntar isso, nós teríamos na igreja uma igreja muito mais relevante no seu papel como igreja na sociedade e talvez alguns avanços mais importantes no contexto social mesmo. Eu acho que seria muito importante essa junção de forças, tanto da experiência quanto da força da juventude. É porque o jovem ele tem que saber o papel dele e entender também o papel do idoso. Jetro ele vai observar Moisés, que o povo está vindo pedir conselho. Moisés ele está meio assim,
como não saber definir. Aí aqui, nós lendo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai falar, Jetro vai falar para Moisés, olha, rapaz, isso aí você vai desfalecer. É muita coisa para você. Você sozinho não vai conseguir resolver isso. Vai ser aonde Jetro vai entrar e vai dar orientação a ele para que aquele povo seja ouvido por Moisés, e Moisés vai ter uma ajuda de Jetro. Então assim também é hoje na igreja, porque às vezes nós somos líder, e agora tem muitos líderes jovens, mas a gente pensa que a unção é a sabedoria, e não é, né? Deus tem uma chamada comigo, tem uma chamada com o pastor, mas às vezes tem aquele pastor, tem aquele conselheiro que às vezes nem pastor é. Ele nem é pastor, não tem uma chamada, não tem uma patente, mas é uma pessoa que Deus colocou ali para nos ajudar, nos dar aconselhamento, e às vezes a gente não aceitamos isso. Então é importante nós entendermos disso também, que liderança é uma coisa, né? Agora, ter um bom conceito de conselho é outra coisa. Era o que Jetro tinha com Moisés. E eu vou falar, uma coisa que me preocupa, foi muito bem colocado pelo pastor aqui no início, desse conflito de gerações, quando isso também sai talvez do perímetro de uma igreja local, e às vezes se torna até um discurso de pregadores, no sentido de, que eu já vi, tá aí um rapaz cresceu e Deus está abençoando, deu um chamado, e talvez dê algum tipo de destaque, eloquência, ele cresce, e por algum motivo ele é tolhido, e ele usa, depois sai como um pregador, vai para outra igreja, Deus prospera, e ele usa isso às vezes como, tá vendo? Pensando que cabelo branco, unção é cabelo branco, e a gente acabou falando, não é. Mas depois da unção que todo mundo tem, chamado que acho que todo mundo tem, cabelo branco conta. Conta e conta muito. Não é porque eu tenho na barba, não. É porque isso não, aqui eu faço conta. até luzes. Mas já ouviu esse tipo de discurso, às vezes, de pregador, de não sei o quê, a unção não está cabelo branco, tudo bem, mas quando a gente fala dessa maneira, a gente desvaloriza a experiência, e eu vou te falar. Às vezes a experiência é tão importante quanto a unção e o chamado. Porque tem muita gente que tem unção e chamado que quebra a cara só porque falta experiência. Conta-se uma história que um jovem pastor estava chegando numa igreja, numa grande igreja, e viu o carro do pastor, né? Aquele carrão bonito. Pá, aí olhou, pastor, que carrão bonito. Aí o pastor idoso virou para ele e falou assim, olha, não tente começar por onde eu estou terminando. Só um toquezinho. Por quê? A gente muitas vezes, a gente vê aquela grandeza toda, mas aquilo é fruto de uma história, de um trabalho, de uma semeadura, de todo um processo. E a gente quer aquilo para agora. O jovem tem essa característica, muito parecido com o Isaú, né? Aquele imediatista, aquele que troca as coisas excelentes por coisas urgentes, né? Troca a primogenitura por prato de lentilha, essa coisa do jovem, tem que fazer, tem que ser agora. O idoso, ele já vai poder ponderar isso. Meu filho, não vai por aqui não, segura, você vai aguentar um pouquinho de fome só, aguenta aí, segura que você vai ter, isso vai dar certo, é só você segurar um pouco. Então por isso que eu trabalho muito pela a ênfase desta mesclagem, desta junção, desta força, da sinergia que pode ser gerada a partir da experiência do idoso e da força de fazer, né, do jovem. Eu acho que isso seria um ponto de equilíbrio extraordinário na igreja também. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Vamos talvez tentar achar na Bíblia, e no dia de hoje, se a gente conhece algum tipo de exemplo, de erros que são cometidos por pessoas que não dão ouvido ao conselho de anciãos ou de idosos. Talvez igrejas que têm um tipo de executar um trabalho, que vocês acham que, olha, André, tá legal, é para jovem, é muito bonito, mas precisa ter um pouco de toque de experiência, de um cabelo branco ali, porque não está bem. E se a Bíblia mostra alguma coisa disso também, de pessoas que não têm conselho dos idosos, que acham que está na força do jovem, o futuro, e a gente tem que crescer. Quais erros podemos incorrer quando a gente não dá ouvido para os idosos? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.